Boa tarde a todos. Pedimos que, por favor, ocupem os lugares e mantenham os celulares em modo silencioso. É com grande satisfação que daremos continuidade ao evento Jornada Jurídica, o novo Código do Processo Civil. Este evento faz parte das ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, sob a coordenação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, Cefast, composto pelos excelentíssimos senhores ministros Guilherme Caputo Bastos, Douglas Alencar Rodrigues e Márcio Eurico Vitral Amaro. A jornada jurídica tem como objetivo promover estudos sobre temas relevantes do novo Código de Processo Civil e sua interação com o processo do trabalho após um ano de vigência, possibilitando uma reflexão sobre possíveis impactos das alterações na jurisprudência do TST. Ainda serão realizadas, como parte desse evento, as seguintes palestras: Deveres processuais e penalidades no CPC de 2015, aplicação do processo civil no processo de trabalho e tutela provisória no CPC. A programação completa do evento poderá ser conferida na página do TST na internet. A palestra de hoje abordará o tema Sistemática de Precedentes e será proferida pela excelentíssima senhora desembargadora Tereza Aparecida Asta Geminiani, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Então, passamos a palavra, com a devida autorização, passo a palavra à excelentíssima senhora ministra Delaide Alves Miranda Arantes para fazer a abertura do evento. Boa tarde, desembargadora Tereza. Boa tarde a todas e todos presentes. Parabenizar vocês pela opção de participar dessa importante palestra com esse tema, sistema de precedentes, que é de muita relevância para o nosso dia a dia aqui no Tribunal Superior do Trabalho. E uma opção difícil, em plena segunda-feira, né? A desembargadora Tereza Asta tem um vasto currículo. Eu procurei aqui resumir para que a maior parte do tempo fique para aproveitarmos a sua palestra. Ela possui desembargadora do TRT da 15ª Região, possui doutorado em Direito do Trabalho, pós-graduação estrito sensu pela Universidade de São Paulo. Ela é foi diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, diretora regional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, presidente do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Preservação da Memória da Justiça do Trabalho e membro do PRONAME, Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, que foi instituído pelo CNJ. É professora universitária, tem várias obras publicadas, diversos artigos publicados, é palestrante em seminários e congressos jurídicos e eleita para integrar a cadeira 33 da Academia Campinense de Letras. As suas áreas principais de atuação: direito constitucional do trabalho, direito processual e material do trabalho, direitos fundamentais, direitos coletivos, meio ambiente do trabalho, aplicação dos princípios da precaução e prevenção, a tutela inibitória no processo do trabalho. Eu vou deixar de ler o currículo completo, que é muito extenso, e, no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos a honra de ter a desembargadora Tereza Asta como professora que colabora com a Escola Judicial e com o Cefast. Tá? Eu passo agora a palavra para a nossa palestrante, para que possamos usufruir o tempo todo. Eu vou ficar uma boa parte do tempo também assistindo a palestra e vou me sentar ali à frente para que a professora tenha total liberdade aqui de transitar aqui para proferir sua palestra. Tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje
sendo recebida pela ministra Adelaides, por quem tenho muita admiração e apreço. Agradeço o convite honroso que me foi formulado pelo ministro Caputo Bastos e quero registrar que é um prazer muito grande trocar experiências com todos vocês, porque todos nós estamos aprendendo. Eu quero começar fazendo uma pequena reflexão. Vamos visualizar a seguinte situação. 2 empregados que trabalham lado a lado na mesma empresa procuram o mesmo advogado para que entre com uma ação trabalhista pleiteando os mesmos objetos. Um empregado recebe uma sentença de procedência e o outro de improcedência. Ajuizam todos os recursos cabíveis, mas a decisão permanece inalterada. A questão que se coloca é a seguinte: nós poderíamos considerar que houve a prestação jurisdicional adequada? Esta não é uma situação inusitada. Infelizmente, tem sido cada vez mais recorrente, não só na área trabalhista, mas em outros ramos do direito também. E isso nos preocupa muito. E por que nos preocupa? Porque nós temos uma Constituição Federal em vigor que nos deu como sinalização 2 vetores muito importantes. O primeiro vetor imputou ao princípio da legalidade uma conotação substantiva e não somente formal. E o que significa imputar ao princípio da legalidade uma conotação substantiva? Será que é só um palavreado bonito, um discurso bacana, ou isso significa alguma coisa em termos de efetividade jurídica? Segundo vetor, criou zonas de tangenciamento entre o direito, a economia e a ética. Vou explicar isso melhor. Tradicionalmente, algumas décadas atrás, todos nós aprendíamos que o sistema jurídico tinha seu regramento próprio e específico, o sistema ético tinha outro regramento próprio e específico, e o sistema econômico tinha um outro regramento próprio e específico. E que esses sistemas não conversavam. Muitas vezes se ouvia aquela locução latina, fiat justitia, pereat mundus. Para os mais jovens, eu vou traduzir o que significa. Significa, se faz justiça e o mundo que pereça. Ou seja, pouco importam as consequências de uma decisão proferida, porque a decisão é proferida em conformidade com o sistema jurídico. Ela não vai perquirir quais são as consequências econômicas dessa decisão, porque o sistema econômico é outro. Todos nós já ouvimos também a assertiva de que é legal, pode ser imoral, mas não importa, é legal. E por que nós ouvimos essa assertiva? Porque os sistemas são diferentes. A locução era que o sistema jurídico tem suas regras e o sistema ético tem outras regras. Uma das alterações louváveis da Constituição Federal de 88 foi criar zonas de tangenciamento entre o sistema jurídico, o sistema econômico e o sistema ético. E, quando ela criou essas zonas de tangenciamento, ela colocou como vetor a eficiência. Eu vou pedir licença para ficar mais pertinho de vocês, para poder explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Será que a eficiência ela tem um movimento que não se coaduna com o jurídico? Eu posso ter um sistema decisório jurídico legítimo sem considerar a eficiência? O sistema jurídico pode ser ineficiente? Essa é a questão trazida pelos precedentes.
E o vetor da eficiência está traduzido no Código de Processo Civil de 2015 pela priorização da decisão de mérito. Diferentemente de muitos outros ramos do direito, o processo trabalhista ele sempre teve o que eu chamo de compulsão por decidir o mérito. Nós nunca gostamos das preliminares. Já perceberam isso? Nós nunca vimos as preliminares com bons olhos. Sempre focamos a nossa atenção no mérito. Esta é a vantagem, uma das vantagens do processo trabalhista, que nasceu como um processo reto, simples e direto, focado no mérito. E o CPC reitera esse prisma do processo com foco na eficiência. Ora, se eu entro em juízo, eu entro para ter uma resposta para um conflito que está instalado. Não é isso? Claro que nós temos um regramento de preliminares, mas este regramento tem que ser visto como algo menor, priorizando o mérito. Segunda assertiva, a redução da litigiosidade excessiva. Isso é um fato. Temos N razões para justificar esse fato, mas é um fato. E a pergunta que se faz é o seguinte: num Estado eficiente, é possível sustentar este número de litigiosidade que nós estamos enfrentando? Existe toda uma energia que é direcionada para essa litigiosidade, energia econômica, emocional e de produtividade do próprio país, que é direcionada para esse ambiente de litigiosidade, e nós não vamos fazer nada? Vai ficar como está? O CPC de 2015 se insurge contra isso. Claro que há regras de garantia do cidadão que têm que ser preservadas. Entretanto, elas não justificam a manutenção de uma litigiosidade nos termos em que nós estamos enfrentando. O CPC estabeleceu como vetores para poder chegar a esse nível de eficiência um braço na razoável duração, que está prevista como direito fundamental pela Constituição de 88, e o devido processo legal. Ou seja, eu não posso justificar o devido processo legal atropelando a razoável duração. Exemplo: inúmeras preliminares, inúmeras questões de ordem. Ah, mas isso é devido processo legal? Sim, mas ele é ilimitado? Ou o devido processo legal tem parâmetros? É evidente que tem parâmetros, porque ele não pode ser utilizado para atropelar a razoável duração. Porque a duração de um processo tem um custo, que é outra ideia que foi trazida quando houve esse tangenciamento entre o econômico com o jurídico. Não há decisão sem custo. E é preciso que esse custo seja reduzido para que o Estado se torne eficiente. Nós não temos recursos para bancar um sistema gigantesco, porque o cobertor é curto, vai faltar para o outro lado. Não é isso? É por isso que tem que ser eficiente. E tudo isso girando em torno da segurança jurídica. A segurança não é um dado desprezível, ela é fundamental. A razão de ser de um Estado é garantir segurança. A razão de ser de um Estado é garantir segurança. Basta retirar a segurança para que todos constatem o valor que ela tem. Eu consigo atender às minhas necessidades, outras, com os meus próprios recursos, com a minha própria iniciativa. Segurança, não. A não ser que eu permita colocar uma arma na mão de cada pessoa.
a não ser que eu permita o juízo arbitrário das próprias razões. Ora, se o Estado permite o exercício do juízo arbitrário pelas próprias razões, para que serve o Estado? Então, segurança, segurança, segurança. Essa é a demanda maior dos nossos dias e o sistema jurídico tem que dar resposta para isso. Porque não adianta você pensar que outro sistema possa responder a isso. Isso cabe para o jurídico. Nós é que temos que responder. E onde que está a contribuição que o CPC trouxe para o nosso processo trabalhista? O artigo 15, que já foi tantas vezes combatido, mal interpretado, mal visto. Eu já ouvi muitas vezes se dizer, olha, ele não vai ser observado, ele não vai ser cumprido, nós vamos passar a látero do que diz o artigo 15. Não é bem assim, porque nós não podemos ter a pretensão de achar que o processo trabalhista, aquele que nós conhecemos na CLT, que era um processo reto, limpo, direto, consegue dar respostas para todas as demandas. Por que não consegue? Porque a sociedade ficou mais complexa. Tudo ficou mais complicado. Os nossos conflitos, hoje, têm muito mais dificuldade do que era antes. Eu sou juiz há quase 30 anos. Quando eu comecei minha carreira, como é que eu decidia meus processos? Eu tinha a Constituição Federal e a CLT do meu lado. Só isso bastava. Hoje, mas é óbvio que não. Eu tenho que ter todo um arcabouço de uma biblioteca e, mesmo assim, utilizar todos os recursos digitais que eu disponho, porque senão eu não consigo decidir. As ações trabalhistas ficaram muito mais complicadas. É por isso que a aplicação supletiva e subsidiária do CPC de 2015 se torna absolutamente necessária. Os princípios constitucionais da eficiência e da segurança balizaram os novos institutos do CPC de 2015. E eu gostaria de ressaltar isso, porque isso vai ser extremamente útil quando nós formos tratar dos precedentes. Tá? Quando nós formos analisar quais são as balizas dos precedentes, como eles podem ser aplicados, quais as ideias que permeiam a promulgação das novas leis que tratam dos precedentes. Chamo a atenção para os primeiros artigos do CPC. Os primeiros artigos do CPC fixam os princípios reitores deste novo processo. E o importante está ali, artigo 4º e 10º, que prioriza a decisão de mérito justa e efetiva, valorizando a atividade satisfativa. A garantia do devido processo legal com observância do efetivo contraditório e vedação da decisão surpresa. Esta questão aqui, tratada no artigo 7 e no artigo 10º, é muito importante em relação aos precedentes. A observância do efetivo contraditório e vedação de decisão surpresa. Por que eu digo isso? Porque o precedente não é um ato de autoridade. O precedente não é, nem pode ser um ato de autoridade. Ele tem que observar no seu íter de Constituição o devido processo legal, o princípio do contraditório, e ele não pode trazer para a ementa algo que não foi debatido antes. Ele não pode trazer uma decisão surpresa. A publicidade e fundamentação obrigatória, a eficiência do processo, que justifica também as exceções referentes à tutela provisória de urgência, tutela de evidência e ação monitória. A fundamentação das decisões. O artigo 489 do CPC de 2015 é aplicável ao processo trabalhista, isso está expresso no artigo 3º, inciso 9, da Instrução Normativa 39 do TST. E o que contém de relevante esse artigo 489? Não se considera fundamentada qualquer decisão se limitar a indicação, a reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
Eu não posso considerar fundamentada qualquer decisão ou acórdão se ele simplesmente fizer referência a uma súmula ou a um precedente. Julgue improcedente esse pedido com base na súmula tal, transcreva a súmula, ponto. Totalmente desfundamentado. Com base no precedente tal, totalmente desfundamentado. Se empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Nós vamos verificar, daqui a pouco, onde é que está essa locução de determinação. Né? A decisão ela não pode ser indeterminada, ela tem que ser clara e específica e expressamente consignar os motivos determinantes que sustentam a decisão. Invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não pode ser aquele batidão. Serve para qualquer coisa. Não pode. Cada decisão tem que ter o seu lastro específico, os motivos determinantes. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não são todos os argumentos, porque isso seria impossível. Eu venho de um regional de grande porte. Os nossos processos, muitas vezes, têm 40 pedidos. Há petições iniciais com 100 páginas. Como é que eu vou enfrentar todos os fundamentos? Então, eu vou dar uma decisão de 200 páginas, 300, 400. Não são todos, são os determinantes. Tá? É isso que a lei quis dizer. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob o julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Eu preciso dizer, no sistema de precedentes, que a decisão está sendo A porque ela se ajusta a tais parâmetros do precedente. Eu tenho que dissecar o precedente e tenho que dissecar o que consta dos autos e fazer a interlocução entre eles, de forma clara na decisão. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou superação do entendimento. Para aqueles que dizem que o precedente esteriliza a evolução da jurisprudência, este preceito abre o caminho. Eu posso vislumbrar uma distinção ou uma superação daquele precedente, porque a realidade fática é outra. Decisões divergentes em relação à mesma matéria de fato e de direito, que julgam o pedido improcedente para uns e procedente para outros, atendem à exigência constitucional de eficiência e segurança? Todos nós sabemos que não. E qual que é o resultado disso? O resultado é o descrédito. O Poder Judiciário perde a sua legitimidade. Não é? E, quando ele perde a sua legitimidade, o que vai acontecer? O que vai ser colocado no lugar? O sistema de precedentes trazidos pelo CPC de 2015 trouxe uma inovação ratificando o requisito de segurança e eficiência mediante institutos próprios da common law. Mas não foi uma trasladação pura e simples. Ele trouxe alguns pressupostos aditivos que configuraram o nosso sistema como um sistema específico. Então, nós não temos apenas um copiar-colar do common law, e nem do direito alemão, que o direito alemão também prevê o IRDR. Não foi simplesmente uma colagem mais, foi um subsídio que nós tivemos do direito alemão e do direito inglês, mas que ele foi formatado em conformidade com as nossas especificidades jurídicas. A questão é que isso está na lei, mas há todo um trabalho de construção agora do Poder Judiciário, do aplicador da lei. Esse que é o desafio. Né? Porque, se nós não soubermos aplicar corretamente o sistema de precedentes, vai ocorrer uma
involução no nosso sistema judiciário. As portas que foram abertas para a eficiência vão ser fechadas. E aí nós vamos ser surpreendidos com uma avalanche de demandas e nós não teremos respostas para dar a isso. Então, o grande risco que se tem é a esterilidade do sistema. Se eu permitir que esse sistema se torne ineficiente e estéril, ele deixa de ter legitimidade. E isso, numa república, é muito grave. O sistema de precedentes provoca uma alteração estrutural e não apenas conjuntural no modelo processual brasileiro. Ele muda o DNA do processo, muda a forma de peticionar, a forma de contestar, muda a maneira como é feita a instrução, muda a forma de fundamentar as decisões, altera as regras de hermenêutica, torna imprescindível identificar a diferenciação entre ratio decidendi e obter dictum. Nós vamos depois dissecar, no final eu deixei 3 exemplos para trazer para vocês, concretos, para nós podermos distinguir o que é ratio decidendi e o que é obter dictum. Mas o que é possível adiantar no momento é o seguinte: normalmente, quando nós fundamentamos as nossas decisões, quando nós fundamentamos os nossos pedidos e quando nós fundamentamos as nossas contestações, nós fazemos a costura de um emaranhado de argumentos. Então, nós colamos argumentos de todas as possibilidades e colocamos esses argumentos num pé de igualdade. Muito dificilmente nós distinguimos quais dos argumentos são mais ou menos importantes. Normalmente, nós costuramos tudo junto, colocamos tudo junto. Pelo sistema de precedente, isso se torna absolutamente inoperante. Eu tenho que ter um argumento mãe, que é o decisivo, que é a ratio decidendi, e tenho os argumentos periféricos, que é o obter dictum. Por que eu tenho que fazer essa distinção? Porque é o argumento mãe que vai conduzir o pedido, vai conduzir a defesa e vai conduzir a decisão. Os demais, os periféricos, eles são conjunturais. Ele pode existir no processo A e no processo B, não. Mas ele não é determinante para fixar o processo decisório. É por isso que essa distinção entre ratio decidendi e obter dictum é crucial no sistema de precedentes. E nós vamos ter que treinar muito para poder aprender a fazer isso. A hermenêutica dos precedentes. Os precedentes são sistematizados em rede de interconexão e não em uma pirâmide hierarquizada. Eu não posso dizer, olha, o precedente A vale mais do que o B ou vale mais do que o C. Essa noção que nós temos na cabeça, que é natural no sistema jurídico, essa noção de hierarquia, ela é colocada em xeque. Porque o sistema de precedentes ele não se pauta pela hierarquia. Existe uma igualdade de valores nos precedentes. E por que eu aplico um e não aplico o outro? Por causa da adequação. Um é adequado a esse caso, mas não é adequado ao outro. Mas eles não são hierarquicamente um superior ao outro. A importância da argumentação e análise das circunstâncias fáticas que motivaram a sua criação. Eu não consigo descolar um precedente dos seus requisitos fáticos. Essa é uma contribuição da common law. Porque, quando nós trabalhamos com o sistema da civil law, nós achamos que as circunstâncias fáticas ela tem o seu valor, mas a regra para decidir é uma regra de direito. Não é isso? Qual é a diferença na questão dos precedentes? Eu não tenho apenas uma regra de direito descolada do fato. Ela está ligada ao fato. E é por isso que, quando eu aplico o precedente, eu tenho que ter atenção para as circunstâncias fáticas que permearam a construção daquele precedente. Por quê? Qual é o desafio do sistema? É garantir estabilidade, justificação, coerência e integridade.
Esse é o objetivo do sistema. O sistema de precedentes e o processo trabalhista. Nós temos um elenco objetivo do que é considerado precedente para o processo trabalhista. As decisões do Supremo, a afetação, os incidentes de resolução de recursos repetitivos, que, no caso trabalhista do TST, a lei prevê em relação ao recurso de revista e o recurso de embargos, o IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, e o IAC, com incidente de assunção de competência. Para os tribunais regionais, o IRDR e o IAC têm uma importância relevante. Nós vamos ver depois por que tem importância relevante. O objetivo do precedente é preservar a coesão sistêmica do ordenamento processual, garantindo segurança, isonomia, redução da litigiosidade, eficiência da atuação jurisdicional para promover a pacificação social com celeridade. Não adianta eu dar uma decisão 20 anos depois que o fato aconteceu. Esse tipo de ocorrência que, tempos atrás, era admitida e tolerada, hoje não mais. Se nós vivemos num momento em que uma decisão demorada era aceita pelo cidadão, não, mas é assim mesmo, faz parte do sistema. Hoje, não mais, e cada vez menos, essa demora é tolerada. E é por isso que o grande desafio é a pacificação social com celeridade. O que é precedente para o processo do trabalho? Eu tenho como norte o artigo 15 da Instrução Normativa 39 do TST, que prevê que, por força do artigo 332 do CPC, adaptado ao processo do trabalho, considera-se precedente acórdão proferido pelo Supremo ou pelo TST em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, decisão de plenário do órgão especial ou de sessão especializada competente para uniformizar a jurisprudência do TST. Quando houver multiplicidade de recursos de revistas fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à sessão especializada em dissídios individuais ou ao tribunal pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a sessão especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa sessão ou das turmas do tribunal. Senhores, esta decisão a respeito do recurso de revista repetitivo é muito importante, muito importante, muito importante. Porque ela vai fixar um precedente nacional. E é a partir desse precedente nacional que os regionais vão trabalhar. Então, a importância do TST no momento é fundamental para esse processo. É fundamental para esse processo. A Instrução Normativa 38, que foi editada em novembro de 2015, regulamentou o procedimento para o julgamento tanto do recurso de revista repetitivo quanto para o recurso de embargos repetitivo, traçando diretrizes para a implementação da afetação. Artigo 4º da Instrução Normativa 38. Somente poderão ser afetados recursos representativos da controvérsia que sejam admissíveis e que, a critério do relator do incidente do julgamento dos recursos repetitivos, contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Eu negritei e destaquei os requisitos. Vejam lá. Primeiro requisito, é preciso que o recurso seja admissível. É preciso que ele contenha abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida, para que ele possa ser considerado para esta afetação. Parágrafo único do artigo 4º. O relator desse incidente não fica vinculado às propostas de afetação de que trata o artigo anterior
podendo recusá-las por desatenderem aos requisitos previstos no caput deste artigo e ainda selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Por que o relator pode fazer isso? Por causa dos efeitos do incidente. Ele vai ter efeito nacional. E o Brasil é um país plural, não é isso? As realidades, muitas vezes, de uma região são completamente diferentes das realidades de outra região. É por isso que, ao processar esse incidente, o relator pode considerar outros requisitos. E vejam lá o que trouxe a reforma trabalhista, que entrará em vigor agora, em novembro, né, a respeito da admissibilidade. Artigo 899 da CLT foi alterado. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juiz e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10º. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Parágrafo 11º. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária e seguro garantia judicial. Esses preceitos valerão como requisito de admissibilidade também para o precedente? É uma matéria que está em aberto. Vamos ver como o TST vai se posicionar. Mas, pelo preceito, é preciso que o recurso seja admissível. E, para admitir o recurso, eu vou considerar essas alterações da reforma. Vejam que ela traz alterações significativas, né? A questão da fiança bancária, do seguro-garantia. Então, essa é uma questão em aberto, que seguramente o TST vai ter que analisar, para ver se admite ou não. A suspensão do processo. No caso do incidente dos recursos repetitivos, as partes são intimadas da suspensão do seu processo na origem. Entretanto, a parte pode requerer o prosseguimento do seu processo se demonstrar a intempestividade do recurso nele interposto. Ora, se o recurso é intempestivo, não tem razão para suspender o trâmite, não é? Do processo, porque o recurso não vai ser processado. A existência de distinção entre a questão de direito a ser decidida no processo e a questão a ser julgada sob o rito dos recursos repetitivos. A parte diz, olha, houve uma afetação de um recurso sobre horas em itinere do urbano, mas o meu processo versa sobre horas em itinere do rural. E aí? É possível processar ou não é possível processar? Nós vamos ver depois um exemplo prático de dissecar um pouco melhor essa questão. O requerimento formulado para o prosseguimento do processo será feito no TST ao relator do recurso de revista ou de embargos cujo processamento foi sobrestado. A desistência da ação. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau antes de proferida a sentença se a questão nela discutida for idêntica à controvérsia decidida em recurso representativo. Por que isso? Se eu já tenho uma decisão do recurso representativo, pode ser que o advogado desconheça essa decisão. Ele entra com o processo, mas se ele toma conhecimento, ele pode desistir. Por que ele vai deixar o processo prosseguir? Ele já sabe qual vai ser o resultado. Não é isso? Então, a lei possibilita a desistência e ainda dá um benefício. Se a desistência ocorrer antes de oferecer da defesa, a parte, se for o caso, ficará dispensada do pagamento das custas e dos honorários do advogado. É um incentivo para reduzir a litigiosidade gratuita. Ele já sabe qual é o resultado. Então, eu vou incentivá-lo a desistir dessa ação. A desistência apresentada nos termos do caput independe do consentimento do reclamado, ainda que apresentada a contestação. Olha, isso é super importante. Por quê? O autor, todos nós sabemos que depois de apresentada a contestação pelo CPC, ele só pode desistir se a outra parte concorda. Por quê? Porque tem um custo, não é isso?
Entrar em juízo, defender, tem um custo. Aqui a lei traçou uma exceção. Ele pode desistir no caso de já ter uma decisão do recurso repetitivo, independentemente da outra parte concordar ou não. De novo, é um estímulo para que a ação não prossiga. A decisão de afetação deve observar os seguintes requisitos. A Instrução Normativa 38, eu gostaria de deixar registrado aqui para os senhores a importância de consultar as instruções normativas, né? Porque a instrução normativa, ela dá um norte, ela traça uma bússola de como você deve observar o procedimento previsto do CPC no processo trabalhista, né? Então, a Instrução 38, no artigo 5º, ela elenca quais os requisitos que devem ser observados na decisão de afetação. A identificação com precisão da questão submetida a julgamento, a decisão pode determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos de que trata o parágrafo 5º do artigo 896-C da CLT, pode solicitar aos regionais informações a respeito das controvérsias e também a remessa de processos representativos, porque aquela questão, o Brasil é muito grande, cada regional tem uma especificidade. Então, é válido se requerer aos regionais que enviem para o TST processos que representem a controvérsia naquele determinado regional, para que a decisão a ser proferida possa considerar todos os aspectos do conflito. Isso também é importante, olha, para preservar o direito ao contraditório, considerar o prazo de 15 dias para a manifestação escrita das pessoas, órgãos ou entidades interessados na controvérsia, que poderão ser admitidos como amici curiae. O amici curiae aqui está no plural, tá? Não está errado, não, porque em latim, amicus, plural de amicus é amici. O amicus curiae, ele é alguém que colabora com o juízo. Então, ele não é parte, mas ele colabora. E isso é muito importante quando se delibera, quando se fixa uma decisão de precedente. Por quê? Pode acontecer algumas variáveis técnicas que o julgador não conhece. Exemplo clássico que eu poderia dar para os senhores é o caso do amianto. Nós temos processos no Brasil inteiro questionando a produção com a utilização de amianto. E foram integrados nesses julgamentos vários amicus curiae, tanto o Sindicato dos Trabalhadores, quanto o Sindicato dos Empregadores, quanto o Sindicato das Empresas, que, de alguma forma, utilizam o amianto na sua manipulação dos seus produtos. É o caso das empresas que fabricam caixas d'água, fabricam pisos, tem piso que é feito de amianto, cadeira feita de amianto, telhas feitas de amianto. Então, todos esses atores sociais, eles podem intervir num processo como amicus curiae e poder manifestar e trazer para o julgador dados técnicos que possam colaborar para a formação do precedente. Porque aquilo que nós dissemos, o precedente, ele está lastreado em algumas condicionantes fáticas. Não é só matéria de direito. E é por isso que é importante abrir esse prazo para ouvir os envolvidos. Também será concedido vista ao Ministério Público e às partes e informado os demais ministros sobre a decisão da afetação. A Instrução Normativa 38 também trata do julgamento dos recursos repetitivos e a observância da tese firmada. Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos jurisdicionais respectivos declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Então, julga-se, fixa-se o precedente. A partir daí, como se dizia há algum tempo atrás, Roma locuta causa finita. Acabou. O tribunal falou, acabou a controvérsia. E os processos pendentes são declarados prejudicados ou aplicando a tese firmada. Publicado o acórdão paradigma, os processos, porventura suspensos em primeiro e em segundo grau de jurisdição, retomarão o recurso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo TST. A reforma trabalhista trouxe uma novidade para o julgamento dos recursos de revista, que é a transcendência.
Eu estou trazendo para os senhores isso porque ele pode impactar a formação do precedente. Tá? Essa é uma novidade do nosso processo, está no artigo 896-A da CLT, e disciplina que o TST, no recurso de revista, examinará previamente, vou frisar aqui o previamente, se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. O parágrafo 1º traça os indicadores da transcendência. Não se sabe como essa questão vai ser vista pelo TST, não é? Mas a questão da transcendência é uma questão que já existe em outros ordenamentos jurídicos, de outros tribunais, e a razão é o seguinte: não pode subir ao Tribunal Superior qualquer processo, porque, senão, o sistema não dá conta. Nós temos poucos ministros para julgar muito processo. É por isso que tem que ter a transcendência para poder selecionar os processos de relevância. Agora, é uma matéria nova, não é? Nós não sabemos como ela será tratada. O artigo 896-A, no seu parágrafo 2º a 5º, fixa o trâmite. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Vou frisar, monocraticamente. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Vejam os senhores como é uma questão séria. Ela tem muita repercussão. E é por isso que nós temos que aguardar, como a norma é nova, não se sabe como ela vai ser dissecada pelo tribunal, em que termos ela será operacionalizada ou não. Eu só quis trazer para os senhores a notícia, porque ela tem tudo a ver com o precedente, e ela é a reforma trabalhista. Então, é mais para os senhores terem conhecimento desse artigo. O IRDR e o CPC de 2015. Artigo 927 e 928 tratam do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, não é o recurso repetitivo, é a demanda que é repetitiva. E vamos ver quais são os requisitos estabelecidos pela Instrução 39. Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao processo do trabalho, em face de omissão e incompatibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas. Artigo 3º, inciso 23. Os artigos 926 a 928, que tratam do incidente das demandas repetitivas. O artigo 8º da Instrução 39 também rege a matéria, estabelecendo que, admitido o incidente, o relator suspenderá o julgamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na região no tocante ao tema objeto do IRDR, sem prejuízo da instrução integral das causas, e o julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos, igualmente deduzidos em tais processos, inclusive, se for o caso, do julgamento antecipado parcial do mérito. Eu já adianto para os senhores que o cumprimento desse preceito nos regionais, ultimamente, está sendo zero. Está sendo zero. É praticamente impossível fazer o julgamento antecipado parcial do mérito, porque se entende que existe uma inter-relação da decisão do IRDR com os demais pedidos. Então, é muito difícil disso ocorrer nos regionais. Do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso de revista para o TST, dotado de efeito meramente devolutivo. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo TST será aplicada no território nacional a todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão do direito. Então, o que significa isso?
o regional processa o IRDR em relação às suas demandas repetitivas e, havendo recurso, esse recurso sobe para o TST e o TST vai deliberar não apenas em relação àquele processo do regional. Perceberam a abrangência da decisão do TST? Ele vai deliberar com eficácia para o território nacional. Por isso que é muito importante se saber como vai ser processado esse precedente. Eu trouxe para os senhores alguns enunciados que foram votados na Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, agora em 2017. Alguns trazem subsídios interessantes para a nossa seara trabalhista, como o enunciado 107. Não se aplica a suspensão do artigo 982, inciso 1 do CPC, ao cumprimento de sentença anteriormente transitada em julgado e que tenha decidido questão objeto de posterior incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, se tem decisão transitada em julgado, não adianta vir uma deliberação no IRDR que essa sentença não vai ser desconstituída. Então, é o primado da coisa julgada. Tá? Eu não posso utilizar na fase de execução uma objeção desse tipo. Não, mas foi julgado no IRDR diferentemente da sentença que eu estou executando. Eu não posso desconstituir aquela sentença com fundamento na decisão do IRDR, mesmo que seja diametralmente oposta, porque eu tenho uma sentença transitada em julgado. Eu quero fazer aqui um registro também, porque há uma grande dúvida nos tribunais regionais em saber como vai ficar essa questão. A Lei 13.015 alterou alguns artigos da nossa CLT e instituiu o IUJ, o Incidente de Uniformização da Jurisprudência. O incidente prevê que os tribunais têm que uniformizar sua jurisprudência. E ele tem um efeito muito grande no processamento dos recursos de revista. Nós tivemos uma alteração do CPC de 73 e houve um questionamento quanto à validade dessa alteração da CLT, porque o artigo da CLT se referia ao CPC de 73. Então, quando o CPC de 73 foi revogado, a dúvida que surgiu nos tribunais foi a seguinte: não, mas se a remissão foi ao CPC de 73 revogado, como é que nós vamos processar esse IUJ? A dúvida foi solucionada pelo TST através da Instrução Normativa 40. O que diz a Instrução Normativa 40? Ela diz que há a manutenção do incidente de uniformização de jurisprudência que, após a revogação do CPC, deve ser processado em conformidade com o procedimento previsto no regimento interno dos tribunais regionais. A partir daí, os tribunais começaram a inserir no seu regimento interno um regramento de como deveria ser processado o IUJ. E isso está sendo feito até hoje. Cada regional tem no seu regimento como faz o IUJ, qual é o procedimento. Né? A Instrução 40 ratificou a diretriz contida no artigo 15 da Instrução 39, ao prever que o atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais implicava na observância das decisões proferidas pelos TRTs no IUJ. Portanto, mesmo após a vigência do CPC de 2015, continuou a ser obrigatório o processamento do IUJ pelos TRTs, porque se considerava que a Lei 13.015 era uma lei especial, e o CPC, como lei geral, não revogava a lei especial, própria do processo trabalhista. Agora, eu tenho um complicador. E qual é o complicador? A reforma trabalhista revogou os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 896 da CLT, que eram exatamente os artigos que tratavam do IUJ. Se houve uma revogação do artigo da CLT, o IUJ deve permanecer? Ou o que deve permanecer nos regionais é tão somente o incidente da assunção de competência e o incidente das demandas repetitivas? Porque existe um paralelo entre os três, tá? O IUJ, o incidente de assunção de competência e o incidente das demandas repetitivas.
Mas, em toda essa configuração, o iuge tinha muito mais força. Por quê? Porque o iuge vedava a subida do recurso de revista. Ele represava os processos no regional. A dúvida dos regionais é saber como vai ficar a questão do iuge. E é por isso que a posição do TST é muito importante para oferecer uma direção para os regionais, né? Se o iuge deixa de existir ou se ele permanece. E, se ele permanece, qual seria o fundamento para sustentar a permanência do iuge? Se não houver nenhuma deliberação, a conclusão será que o iuge deixou de existir. Porque, no momento, não há nenhum fundamento para sustentar a manutenção do iuge. E os tribunais não podem ter no seu regimento interno um preceito procedimental que não está lastrado numa lei. O precedente e a improcedência liminar do pedido. Agora, nós vamos verificar quais os efeitos do precedente nos processos. Um dos efeitos importantes é a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido está prevista no artigo 332 do CPC de 2015 e visa reduzir o ajuizamento de demandas repetitivas, agilizar as decisões de primeiro grau, prestigiar o sistema de precedentes. Não adianta eu ter um elenco de precedentes se, na prática, eles não são utilizados para matar o problema no seu nascedor. Eu não posso permitir que haja uma tramitação da reclamação para só depois, na fase recursal, aplicar o precedente, porque isso iria contra o objetivo de instituição do próprio sistema. Então, o artigo 332 do CPC previu que, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, poderá julgar liminarmente improcedente o pedido. Entra com a ação vai para o juiz. Existe um precedente? Existe. Eu posso julgar liminarmente improcedente aquele pedido. Por quê? Com fundamento no precedente. Pois não, pode perguntar. Pode. De ofício, isso mesmo. De ofício. Sem instituir a relação processual. A parte nem é citada para integrar a lide. E vejam que, qual que é a justificativa disso? É para estimular a eficiência do sistema. Se eu cito a parte vai ter que contratar advogado, gastar dinheiro, entrar com a contestação, vem de novo para o juiz. E o que o juiz pode decidir de diferente se já existe o precedente? Não é isso? Então, é altamente justificável esta aplicação num sistema de precedentes. O precedente e a improcedência liminar do pedido também foi disciplinada pela Instrução Normativa 39, no artigo 7º, vejam lá, está expresso, hein? Aplicam-se ao processo de trabalho as normas do 332 do CPC, com as necessárias adaptações à legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do caso julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Enunciado de súmula do Supremo, enunciado de súmula do TST, acórdão proferido pelo Supremo ou pelo TST em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula do TRT, subdireito local, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda a jurisdição do respectivo tribunal. O juiz de primeiro grau ele pode, com amparo no inciso 4º, aplicar a improcedência liminar do pedido com base na jurisprudência do TRT. Isso contribui muito para reduzir a litigiosidade, porque se você entra com a ação, o julgamento é liminar, você recebe um desestímulo para entrar com outros processos iguais, não é? Trouxe aos senhores também o enunciado 22, olha, do Conselho de Justiça Federal. Em causas que dispensem a fase instrutória, é possível o julgamento da improcedência liminar que contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou enunciado de súmula vinculante. Esse entendimento pode ser aplicado em relação às decisões proferidas pelo TST
no incidente de resolução de recursos repetitivos? Eu responderia afirmativamente a essa pergunta, não só por conta do que está na Instrução Normativa 39, mas também por uma questão de coerência, eficiência e segurança do sistema. Né? Se existe um precedente do TST e eu estou com um processo que questiona aquela matéria que já foi deliberada, eu posso decidir liminarmente. O precedente é a concessão da tutela de evidência. A tutela de evidência, prevista no artigo 311 do CPC, não foi bem entendida até hoje. E é uma pena. É uma pena porque é um instrumento valioso e poderoso para agilizar o trâmite dos processos. Né? O artigo 311 diz que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Eu vou repetir, pessoal, olha, a tutela de evidência não tem nada a ver com demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Eu tenho visto várias decisões indeferindo a concessão da tutela de evidência, pois não está demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando que eu concedo a tutela de evidência? Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Nas hipóteses dos incisos 2, que é o caso aqui, o juiz poderá decidir liminarmente. Ou seja, se eu tenho uma ação e nesta ação já há um precedente firmado pelo TST, eu posso decidir com base na tutela de evidência, liminarmente. O novo sistema de precedentes exige que seja evidenciada a existência ou não da correlação fática e jurídica entre o caso concreto a ser julgado e a tese firmada no caso apreciado no precedente. Mesmo nessas ações liminares, em que eu decido liminarmente, eu preciso fazer essa articulação aqui, ó. Senão a decisão é nula. Eu tenho que demonstrar na minha decisão que existe uma correlação entre o caso concreto e a tese firmada no caso apreciado no precedente. E quando não houver esta correlação? O artigo 896C, parágrafo 16 da CLT, trata da decisão firmada em recurso repetitivo, que não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Depois nós vamos ver esses exemplos práticos ao final, para verificar como é que isso acontece. Né? Como é que eu evidencio que há uma distinção, o que a doutrina chama de distinguishing. E o distinguishing não é só quanto à questão de direito, mas também da questão de fato. É por isso que eu tenho que analisar ambos ao fazer a distinção. A Instrução Normativa 38 se refere ao artigo 15, estabelecendo que, para fundar a decisão de manutenção do entendimento, o órgão que proferiu o acórdão recorrido deverá demonstrar a existência de distinção por se tratar de caso particularizado por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada a impor solução diversa. O que significa isso? O TST julga um incidente de recurso de revista repetitivo. O tribunal tem um processo represado no regional que trata da matéria. Decidido pelo TST, o que vai acontecer? Esse processo que está represado, ele, se estiver em consonância com a decisão do TST, ele é julgado prejudicado. Se ele estiver em dissonância com o processo do TST, o que o tribunal vai fazer? Vai mandar de volta para a Câmara ou turma reapreciar, tendo em vista a decisão do TST. A Câmara ou turma, ela pode manter a decisão anterior e dizer, não, eu não vou aplicar a decisão do TST, proferida no IRRR, com o fundamento no seguinte,
porque o caso analisado trata de uma hipótese fática distinta ou a questão jurídica não foi examinada na decisão do IRRR e, portanto, está a impor uma solução diversa. Vejam como o precedente tem que examinar argumentativamente todas as hipóteses, porque não vai ter essa saída. A Câmara vai manter a decisão anterior, dizendo, não, mas esse argumento que eu utilizei para decidir no regional é diferente dos argumentos expendidos pelo TST. E aí o processo vai subir do TST. Reconhecida a distinção do caso, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. Ou seja, ele diz, olha, é distinto, eu não vou aplicar por tais e tais razões e eu vou prosseguir no julgamento do processo. A exigência de fundamentação e o distinguish. De novo, eu vou trazer à colação o 489 do CPC. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar a invocar precedente ou enunciado sem identificar seus fundamentos determinantes, sem demonstrar a existência de distinção. Para tanto, é necessário observar os fundamentos determinantes da decisão, distinguindo a ratio decidente, conforme prevê o artigo 926, parágrafo 2º do CPC, e faz remissão à instrução normativa 39 do TST. A caracterização do distinguish envolve questões não só de direito, mas também de fato. Exige a correta interpretação do sentido da ratio decidente. Torna imperioso evitar confusão com o obter dictum. Tem como norte a valorização do sistema, a isonomia, a coerência e eficiência desse sistema jurídico de decisão. A tese firmada pelo TST no julgamento dos recursos repetitivos também pode ser objeto de superação. É o que a doutrina chama de overruling. Ruling é regra, over é depois da regra. Então, se eu tiver uma alteração fática ou jurídica, a decisão do precedente pode ser superada. Mas isso tem que estar fundamentado e lastreado numa argumentação que enfrente a ratio decidente. Não adianta tentar superar com base no obter dictum. Nós vamos ver depois nos exemplos o que significa isso na prática. A superação tem que ter foco na ratio decidente. E esse foco na ratio decidente está no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. A CLT, no artigo 896-C, parágrafo 17, prevê que caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando houver alteração na situação econômica, social ou jurídica. Perceberam como não é só uma questão jurídica? Vejam que interessante. Existe uma justificativa para a superação do precedente lastreada na mudança da situação econômica, lastreada na mudança da situação social. Viram que interessante? É aquilo que eu disse do tangenciamento do sistema jurídico com o sistema econômico, com o sistema ético. Antes, eram sistemas que não se falavam. A lógica que regia o sistema jurídico era distinta da lógica que regia o sistema econômico. Hoje, não há mais essa distinção. Há pontos de convergência. E eles podem ser utilizados como argumento de superação, não apenas a parte jurídica. Nestes casos de superação, será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Essa modulação é de vital importância quando há superação, para evitar uma recidiva na litigiosidade. Por quê? Se você não modula, qual é a consequência? O número de conflitos tende a aumentar.
E nós vamos ver isso de perto agora com a reforma trabalhista. Isso vai exigir uma modulação das decisões em sintonia fina, muito apertadinha. Olha, nesse caso vai aplicar isso, naquele caso vai aplicar aquilo, porque se não tiver essa modulação, nós vamos ter uma multiplicação de ações e de recursos. O precedente e a ratio decidente. A Instrução Normativa 39, artigo 15, inciso 2. Ela se refere aos fundamentos determinantes da decisão. O que é ratio decidente? É o que os japoneses chamam de ippon. É o golpe fatal. Se não tiver o golpe fatal, não tem precedente. É ele que sustenta o precedente, a ratio decidente. E nós vamos ver depois como é difícil distinguir a ratio decidente. Por que é difícil? Porque a nossa cultura latina é muito verborrágica. Nós falamos muito, nós escrevemos muito. É diferente da cultura anglo-saxã, que é uma cultura mais de palavreado mais pobre, né? Se fala menos, se escreve menos. Então, como nós temos uma cultura verborrágica, a dificuldade de fixar a ratio decidente vai ser clara em muitos casos. E é por isso que muitos estudiosos estão voltando a analisar a teoria da argumentação. Robert Alex tem uma obra primorosa sobre a teoria da argumentação, né? E a vantagem do Alex é que, diferentemente do Dworkin, o Dworkin ele tem uma vertente sociológica muito grande. O Alex ele é mais direto, ele é mais objetivo. Ele tem até uma estrutura matemática. Quem gosta do Alex, teve a oportunidade de estudar a teoria da argumentação, ele tem até equações matemáticas para mostrar como o raciocínio jurídico pode se dar conjugando vários fatores para chegar num resultado. Ele demonstra isso matematicamente, né? E isso vai ser primoroso, vai ser valioso para nós podermos vislumbrar e distinguir a ratio decidente. A Instrução Normativa 39, no artigo 15, também se refere ao artigo 489, parágrafo 1º, estabelecendo que não ofende esse preceito a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame haja ficado prejudicado em razão da análise anterior da questão subordinante. O que isso significa? Que também vai ser uma questão muito difícil no primeiro momento. Vejam, quando eu fixo um precedente, eu fixo os motivos determinantes e a questão subordinante. Depois a gente vai ver no exemplo prático o que eu estou querendo dizer. Quando eu vou aplicar o precedente, eu não preciso fazer toda a argumentação que já foi feita pelo tribunal para chegar no precedente. O que eu preciso é fazer o casamento da ratio decidente que foi posta pelo tribunal com o caso que eu estou julgando. Por que eu não preciso fazer todo esse movimento de argumentação? Porque ele já foi feito. O tribunal já fez tudo isso e já chegou a uma conclusão. Eu só tenho que pegar a conclusão e verificar se ela bate com o processo que eu estou julgando. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC, não obriga o juiz ou o tribunal a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte quando já tenham sido examinados na formação dos precedentes obrigatórios ou nos fundamentos determinantes do enunciado de súmula. Mas aqui cabe uma reflexão. Vejam, uma coisa é a parte, como a gente diz normalmente, né, suscitar matéria velha. A gente não usa essa locução quando a parte quer trazer para o processo uma coisa que já foi decidida, né? Se o tribunal já fixou o precedente, já fez toda uma argumentação para chegar naquela conclusão, não cabe à parte revolver aquela argumentação, porque ela já foi dada. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é outra coisa. Se a parte pretende demonstrar ou distinguish, aí é diferente. Porque, para ela poder demonstrar o distinguish, ela tem que entrar na argumentação. Senão, ela não consegue fazer isso. Então, nós temos que ter muito cuidado para não cercear a parte que queira demonstrar o distinguish, ou a superação. Porque, evidentemente, se ela quiser traçar uma linha de distinção, de superação,
ela vai ter que entrar na argumentação que respaldou a formação do precedente. Não é isso? Senão ela não consegue fazer o distingue. Então, tem que tomar muito cuidado para respeitar o direito de ação que a parte tem. A decisão que aplica a tese jurídica afirmada em precedentes nos termos do inciso do item 1 não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente para fins de atendimento das exigências constantes do 489, parágrafo 1º, a demonstração da correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada. Ou seja, isso não é dado pela doutrina, isso está no direito positivado. Né? Nós não temos que divagar, nos louvar dos doutrinadores. Não, aplica a lei. A lei expressamente diz isso. E a instrução normativa do TST manda aplicar ao processo trabalhista esse preceito legal. É ônus da parte para fins do disposto no 489, sempre que invocar precedente ou enunciado de súmula, identificar os fundamentos determinantes. Vejam, é ônus da parte, hein? E não do julgador. A parte, ao peticionar, tem esse ônus. Identificar os fundamentos determinantes, demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento. Senhores, esse novo sistema de precedentes, ele pode ser aplicado com base na hermenêutica que nós já conhecemos? Essa é uma grande questão. Por quê? É humano e natural que, quando surgem algumas novidades, a gente tem a tendência de enxergar a novidade com óculos que nós já usamos. O que eu quero dizer com isso? E isso vai ficar claro em relação à reforma trabalhista também. Nós estamos acostumados a usar um óculos para miopia, de repente eu descubro que o problema é outro. Qual que é a minha tendência natural? É usar todo o arsenal que eu já tenho, o ferramental que eu já tenho, para poder entender o novo ordenamento. Isso não vai dar certo. Porque eu preciso de um óculos novo para entender o novo ordenamento. Isso é difícil, é desafiante e não é confortável. Porque é muito mais confortável eu enfrentar a nova realidade com as ferramentas que eu já tenho. É a mesma coisa que um sujeito tentar abrir um software com uma chave de fenda. Não, mas estou acostumada a usar a chave de fenda para abrir o parafuso. Não, mas agora não é o parafuso que você tem que abrir, é outra coisa. Então, você vai ter que... Qual que é o nosso desafio na área jurídica? É criar um ferramental para poder entender a nova legislação. Porque, se nós formos usar as ferramentas que nós já temos, nós não vamos conseguir chegar a um resultado. Esse é o caso do precedente. As ferramentas hermenêuticas que eu já disponho são insuficientes para poder interpretar o precedente. Eu não consigo interpretar o precedente com base na analogia, nos princípios gerais do direito, na equidade. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Porque eu tenho novos desafios. A constante evolução do fenômeno social e suas contingências que devem ser acompanhadas pelo direito. Não adianta se dizer, olha, a regra é essa, eu vou aplicar a regra que eu sempre apliquei, e a realidade fática tem que se amoldar à regra. Não vai rolar. Porque é exatamente o contrário. Eu tenho que fazer o diagnóstico correto das alterações que existem no mundo do trabalho. Eu tenho que entender as alterações que estão ocorrendo no mundo do trabalho. E, fazendo esse diagnóstico, aplicar a terapêutica correta. Senão, eu não vou sarar a doença. O paciente não vai sarar. E não adianta ficar discursando em cima do paciente. Olha, estou dando para você um remédio que existe há muitos anos, sempre curou todo mundo, você tem que sarar. Não adianta eu falar isso para a realidade fática. Não adianta eu falar para a realidade, você tem que se amoldar a uma regra que já existe.
Ela falava, tá bom, mas e aí? O conflito vai ficar aberto. E o conflito aberto, ele desprestigia o poder judiciário, porque passa para a sociedade a imagem que nós somos incapazes de resolver os novos conflitos. Perceberam a magnitude do desafio que nós estamos enfrentando? E, se você é incapaz de resolver o conflito, e você existe para isso, alguma outra coisa vai ser colocada no seu lugar, não é isso? É por isso que é muito importante o Poder Judiciário ter musculatura institucional para poder oferecer respostas de solução para os novos conflitos que estão à nossa volta. A criação do direito deixa de ser exclusividade do legislador, cabendo também ao intérprete e aplicador que completam o seu enunciado significante ante as especificidades da realidade fática. Ora, o campo que se abre para o Poder Judiciário. A partir do momento que você constrói um sistema de precedentes, existe um protagonismo muito grande para o Judiciário. Por que existe esse protagonismo? Porque a criação do direito vai caber também ao intérprete e aplicador que completam o seu enunciado significante. O que é o precedente? O precedente vai fixar o significante. O que significa aquela solução para aquele determinado caso? É o judiciário que vai delimitar o significante. A otimização da atividade jurisdicional para efetivamente resolver conflitos. Nesse quadro, há uma notória insuficiência dos silogismos e construções teóricas para oferecer respostas. Existe uma exaustão social clara contra aquelas argumentações prolixas e teóricas que não chegam a lugar nenhum. Existe um fastio social em relação a isso. E o precedente é uma proposta de solução que oferece uma alternativa a esse fastio social, porque ele fixa um norte. Percebem como isso é importante para dar resposta atual para os desafios que nós estamos enfrentando? Em uma sociedade como a nossa, pautada por constante mutação, a concretização das normas, tanto heterônomas como autônomas, exige a atuação das funções interconectadas. Interpretação, integração, aplicação, pautadas pela justificação, coerência e integridade. Olha, o desafio é fazer valer a integridade do direito trabalhista como um sistema, e não como uma colcha de retalhos. Perceberam? Não adianta ter uma colcha de retalhos, porque ela vai perder o que se diz no direito anglo-saxão, ela vai perder enforcement. O que significa isso? Ela vai perder força. A força está na integridade do sistema. E o precedente veio para funcionar como uma ferramenta para garantir a integridade do sistema. E aquilo que eu disse no início, para evitar que dois empregados, trabalhando no mesmo local, um tenha uma ação procedente e o outro improcedente. A força do precedente não advém do argumento de autoridade. Só. É claro que existe um elemento formal, né? O precedente, existe um determinado poder que vai proferir esse precedente, que é o caso do tribunal, e só o tribunal tem força para isso. Mas o precedente não se sustenta apenas pelo argumento da autoridade. É necessário um elemento material, que é a coerência, a integridade e a justificação. Eu tenho que ter um raciocínio justificado. A solução é essa porque está lastreada em tal questão de fato e está lastreada em tal questão de direito, em tal dispositivo legal. O sistema de precedentes passa a exigir um novo modelo de hermenêutica,
A interpretação passa a ser a própria realização do direito. A hermenêutica torna o direito concreto. A hermenêutica vai tornar o direito concreto. Não é mais uma discussão teórica, é uma discussão concreta. A diretriz normativa deixa de ser abstrata e se realiza no caso concreto e a partir do caso concreto. A coerência da argumentação passa a ser necessária para respaldar a decisão. A interpretação passa a ser um ato constitutivo de decidibilidade jurídica. Eu não vou interpretar só para construir uma linda argumentação na fundamentação. Eu vou interpretar para decidir. Há um imbricamento entre a fundamentação e o dispositivo. Há uma interconexão da fundamentação com o dispositivo. O centro referente passa a estar no juízo aplicador e não na norma em si. Porque a norma adquire concretude com o precedente. Há uma nítida jurisprudência de valores. Quando eu fixo um precedente, eu faço um raciocínio valorativo. E é esse raciocínio valorativo que vai ser aplicado como um balizamento. E se o precedente não for observado? O sistema ofereceu a reclamação para preservar a coesão sistêmica. A reclamação vai garantir segurança jurídica, razoável duração e isonomia pela eficácia e eficiência. Ou seja, ela vai dizer para o julgador que desconsiderou o precedente sem ter motivos para o overruling ou para a superação. Olha, você está decidindo errado. E se você está decidindo errado, a sua decisão não pode subsistir. E você vai decidir certo. O processo volta para ele. Ele tem que decidir corretamente. A reclamação está fundamentada na Constituição Federal, artigo 103A, 111A. Eu vou correr um pouquinho, porque eu quero dar os casos concretos, tá? Para vocês. A reclamação também está prevista na Instrução Normativa 39, artigo 3º, inciso 27, que faz remissão ao 988 a 993 do CPC. E é o 988 e 993 que tratam do procedimento. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante do seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se acórdão. Ou seja, o precedente tem que ser obedecido. E se a decisão descumpri-lo, ela é nula. E a reclamação vai determinar que o mesmo órgão julgador julgue de novo. Muitos argumentam que ela tolhe a liberdade do julgador, não é? E esse argumento nós já vimos de forma reiterada em muitas oportunidades, mas o sistema de precedente prioriza a coerência. E é por priorizar a coerência do direito como sistema é que ele utiliza a reclamação para resguardar essa coerência. Eu trouxe 3 casos concretos para discutir um pouquinho com vocês. Vou correr um pouquinho por causa da hora, mas são casos relevantes que certamente serão suscitados nos regionais e no TST. O primeiro deles, horas em itinere. Nós sabemos que a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, alterou o artigo 58, em seu parágrafo 2º da CLT, estabelecendo que o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. O que o precedente vai ter que analisar como ratio decidente? Qual é o IPOM aqui, no caso? O IPOM está aqui, ó. O tempo despendido no transporte não é tempo à disposição do empregador.
É isso. Tudo o demais é obter dicto. E, com isso, olha a superação da súmula 90, 320 e 429. E a importância da modulação dos efeitos. Como é que eu vou aplicar esse artigo para contratos que estão em curso? Para o empregado que já está recebendo? Porque o pagamento das horas em itinerário representa um custo elevado, viu, gente? É um custo alto, porque ela tem reflexos. Não é isso? Em tudo. Ora, a partir da promulgação e da vigência da reforma trabalhista, o que o empregador vai fazer? Ele vai tirar isso? E o empregado vai entrar em juízo e vai falar assim, não, mas eu já recebia. O empregador vai dizer, não, mas a lei diz que eu não preciso pagar mais para você. Perceberam o tamanho da controvérsia? Por isso que, quando ocorrer a superação dessas súmulas, né, se o tribunal deliberar pela superação, porque nós não sabemos como o tribunal vai deliberar. Se ele deliberar pela superação dessa jurisprudência, tem que haver a modulação de como isso vai ser operacionalizado na prática. E querem ver um complicador? Já que é para complicar um pouquinho, o trabalho rural é disciplinado por uma lei especial, não é? 5889/73? É. E o que diz o artigo 7º da Constituição da CLT? Diz que a CLT não se aplica ao rurícola, não diz? Não diz isso? O trabalho do rurícola é disciplinado pela 5889. Tá. Aí eu vou lá no regulamento que regeu a aplicação da Lei 5889. E um dos seus artigos, ele elenca os artigos da CLT que são aplicáveis ao rurícola. Está com a CLT aí? Se tiver, acha. Ele elenca. Nesse elenco, não está o 58. E aí? Ó, vamos acompanhar o raciocínio. A reforma mudou o 58. Certo? Só que o artigo 7º da CLT diz que a CLT não se aplica ao rurícola. O que se aplica é uma lei, 5889/73. O decreto que regulamenta a lei, ao elencar os artigos da CLT que se aplicam ao rurícola, não se refere ao 58. Como é que vai ficar a situação do rurícola? E a maior utilização de horas em itinerário é no meio rural. O meu tribunal tem muito processo de hora em itinerário do rurícola, muito processo. E um número expressivo de usinas na minha região fazem negociação coletiva, né? Algumas estipulam 1 hora a título de horas em itinerário, outras estipulam um tempo médio, em alguns meses do ano, de 30 minutos, em outros meses de 2 horas, porque isso interfere na época da colheita, na época da plantação, apesar que agora, com o desenvolvimento da automação no agronegócio, essas estações de safra e entre safra ficaram um pouco assim, misturadas, sabe? Antes a gente tinha claramente a época de safra e ante-safra. Agora a gente não tem mais. Agora está muito misturado. Você tem produção, às vezes, de feijão, de laranja, de cana, fora do que seria tradicionalmente a safra. Então, aquilo que eu disse, a realidade está muito mais complexa do que a gente tinha alguns anos atrás. Está muito mais complicada. Então, essa é uma questão de horas em itinerário que vai chegar ao TST. Né? Alguns tribunais estão fazendo essa leitura e, seguramente, vai chegar para os senhores deliberarem e ajudarem na construção da solução. Bom, segundo caso, porque, vejam, qual que é a ratio decidendi? Se o tempo despendido no meio de transporte não é à disposição do empregador. É isso que vai ter que ser decidido. Essa é a ratio decidendi. Se o tribunal disser não é tempo à disposição, está fixada a ratio decidendi. O precedente, o coração do precedente é esse. Tá? Segundo caso, recurso extraordinário, relator ministro Roberto Barroso. A transação judicial que importa a rescisão do contrato de trabalho
em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso esta condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Onde é que está a ratio decidente? Eu tenho vários argumentos aí, ó, muitos argumentos. E argumentos e referências de fato e de direito. Onde é que está a ratio decidente? A ratio decidente, olha, a transação judicial que importa em rescisão do contrato, em razão da adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada. Eu posso ter em várias situações isso aqui, não posso? Quando que ela vai ensejar quitação ampla e restrita? Quando todas as parcelas objeto do contrato, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo. Então, a ratio decidente está aqui. Ó. Eu tenho que ter, quando o acordo coletivo que aprovou o plano fixou a quitação. Quando o acordo coletivo que aprovou o plano fixou expressamente a quitação. Essa é a ratio decidente. Se eu tenho um acordo coletivo que fixou a quitação, acabou. Aí é a ratio decidente de todo o resto. Todo o resto é obterdicto. Tudo bem? E vou passar para o último caso, que esse aqui vai dar pano para a manga, porque é complicado, complicadíssimo. E vai chegar nos senhores, mas vai chegar mesmo, porque cada regional está decidindo de um jeito. É o seguinte, ó. Responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviço. E isso aqui, vou fazer um parênteses, vai complicar agora com a reforma trabalhista que alterou a Lei 6.019 e reiterou a possibilidade de terceirização da atividade fim, não na administração pública, é óbvio, mas para as empresas. Como é que vai ficar a responsabilidade? Vejam o complicador, hein? Como é que vai ficar a responsabilidade da tomadora que terceiriza sua atividade fim? É só subsidiária? Vai chegar isso para os senhores. Por quê? Então, eu terceirizo minha atividade fim. E eu fico só como subsidiária? Ou tem uma distinção da responsabilidade se eu terceirizar minha atividade fim ou se eu terceirizar minhas outras atividades? Nós teremos um questionamento por conta da alteração do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, pela reforma trabalhista, que ela positiva o modelo de grupo econômico por coordenação, que vai fazer toda a diferença, porque estou fazendo um parágrafo, tá? Não é esse caso, não, mas é que eu não posso deixar de falar isso, que é importante. Até então, nós tínhamos o grupo econômico por subordinação, não é isso, no artigo 2º, parágrafo 2º? O grupo econômico por coordenação era uma construção doutrinária, sustentada por alguns doutrinadores, mas que não estava positivada no ordenamento. Agora está positivado. A alteração da reforma trabalhista em relação ao parágrafo 2º do artigo 2º e a inserção do parágrafo 3º no artigo 2º da CLT veio positivar a figura do grupo econômico por coordenação. Então, se eu tenho um grupo econômico por coordenação, e ela fala em responsabilidade solidária. Se eu tenho um grupo econômico por coordenação e a tomadora terceiriza a sua atividade fim, ela teria responsabilidade solidária ou ela teria responsabilidade subsidiária, como está na Lei 6.019? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso vai ser objeto de um precedente, porque
O número de processos que vão questionar isso vai ser muito grande. Mas, voltando aqui, para podermos encerrar e não segurar vocês depois da hora. Ó. Essa tese 246, julgamento com repercussão geral, ela deu margem a muita discussão no plenário do Supremo. Quem acompanhou pôde constatar que 80% da discussão resvalou no ônus probatório. Quem é que tinha o ônus de provar? Era o empregado ou era a administração? Provar o quê? O cumprimento dos requisitos previstos na Lei 8666/93, que é a lei que prevê a licitação, não é isso? Quem que tem o ônus de provar? O empregado, que é o autor, pelo 818 da CLT, ou a administração pública. Isso foi objeto de 80% do tempo de debate. Entretanto, na hora de fixar a tese, olha lá, não aparece o ônus probatório em lugar nenhum. Ó. Existe um ED, tá? Tem um ED que está aguardando decisão. Mas, até hoje, a situação jurídica que nós temos é essa. O que diz o precedente? Diz o seguinte, a tese 246. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666/93. Ora, a chave aqui, a ratio decidendi, está no automaticamente. É claro que não transfere automaticamente. A administração pública não é um empregador. Não é possível uma transferência automática. Ela não é um empregador, ela é contratante. O que significa isso? Que tem que haver prova da culpa em vigilando. Por quê? Porque a culpa em eligendo, ela é difícil de provar, mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque tem o artigo 58 da Lei 8666/93, que elenca alguns requisitos que devem ser observados na licitação. Entre esses requisitos, eu tenho um que exige que o administrador tenha um responsável pelo contrato. Então, tem que ter uma pessoa física, integrante da administração, que responda pela execução daquele contrato. 99,9% dos casos não existe essa pessoa. Aí a argumentação é a seguinte, não, mas a lei prevê isso tão somente para contrato de obra. Mas onde é que está escrito isso na lei? Não está escrito que é contrato de obra. A lei fala em contrato. Ora, por que justamente no contrato de pessoas, de prestação de serviços, eu não tenho um responsável? Tem que ter alguém para acompanhar o cumprimento desse contrato, para exigir mensalmente a entrega de fatura, a entrega de comprovantes de recolhimento, não é isso? E não pode ser assim aleatoriamente. Não, qualquer um exige, não. Tem que ter uma pessoa física responsável por isso. Então, com base nisso, eu posso imputar a culpa em eligendo. Mas a culpa em vigilando é clara. A partir do momento que tem o inadimplemento das obrigações contratuais do empregador, é óbvio que não teve vigilância nenhuma. E a ratio decidendi está aí. Automaticamente não, mas se comprovado. E existe uma divergência entre os tribunais, mas eu posso assegurar aos senhores, porque eu dou aula em muitos tribunais, que, na sua grande maioria, há uma opção clara por aplicar a mudança do ônus probatório, pela teoria da carga probatória dinâmica. Porque eu não posso imputar ao empregado o encargo de fazer prova sobre um fato que ele não domina. Como é que ele vai saber como é que foi feito o contrato com a administração? Ele não tem a menor condição de saber isso. É uma prova impossível, é uma prova diabólica, não é? E é por isso que a maioria dos regionais estão optando por alterar o ônus probatório pela teoria da carga probatória dinâmica, aplicando o CPC de 2015, imputando à administração pública o encargo da prova e exigindo que o preposto da administração preste depoimento pessoal. Porque a chave está aí. Você inquire o preposto em audiência e pergunta para ele:
Como é que era o contrato? Quem fiscalizava? E não vai saber. Senhores, é isso. Eu espero ter atendido a alguns dos objetivos. Muito obrigada pela atenção. Uma boa tarde.